Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Nós vamos ver nessa noite, irmãos, a caminhada do cristão no que diz respeito à comunhão dele com Deus, a comunhão dele com o Senhor, aquele que o salvou. Nós vamos ver também nesta noite, queridos, que nós ainda estamos nesta terra, é óbvio, e então, estando aqui, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos em falhar, estamos sujeitos, irmãos, a tropeçar durante a caminhada da fé, ainda que já nascemos de novo, ainda que já passamos pelas águas do batismo, ainda que muitos de nós já passou também pelo batismo do Espírito Santo, pelo renovo espiritual, mas ainda estamos sujeitos a pecar. Mas também vamos ver nessa noite que o cristão não pode se contentar levando uma vida de pecado. Nós não podemos nos contentar e achar que é normal nós andarmos pecando. Não, isso não é normal. Pois bem, os irmãos conhecem essa epístola, os irmãos já leram ela quantas vezes, já ouviram irmãos e irmãs pregando sobre esse texto conhecidíssimo de todos nós, escrito por João, né? Ele chamava os seus filhos na fé, os seus irmãos na fé, como filhinhos, como um gesto de carinho, como um gesto de que era um apóstolo que amava as suas ovelhas. Então ele dizia: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas, isto é, esta carta, com uma intenção, não só uma intenção, mas com uma intenção principal, para que vocês não pequeis. Vejamos para quem João estava escrevendo, para a igreja, gente, para os irmãos daquela época, para aqueles nascidos de novo. Então aqui já iniciamos dizendo que a nossa vida, irmãos, é uma constante luta contra o pecado, é uma constante luta contra o mundo, é uma constante luta contra as tentações. Desse jeito, eu estou escrevendo essas coisas, eu estou escrevendo essa carta num resumo, para que vocês não pequem. E aqui eu sempre bato na tecla, os irmãos são minhas testemunhas, de que o conhecimento nos liberta.
que o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, nos inibe a pecar. Claro que quando nós estudamos e lemos a palavra com o coração contrito, né? Não é uma simples leitura que não vai me fazer pecar. Tem muitos ímpios que conhecem mais a Bíblia do que às vezes do que nós mesmos. Então não é somente uma simples leitura, mas é uma leitura devocional, é uma leitura com o coração voltado para Deus. Em outras palavras, João estava dizendo: irmãos, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês leiam essa carta e tenham conhecimento da verdade, e com isso vocês não vão pecar. E nesta noite, irmãos, esta palavra tem esta finalidade. Primeiro alvo sou eu e depois você, igreja. A palavra nesta noite é para que eu e você viemos deixar de pecar, abandonar o erro, lutar contra o pecado. Tá bom? Hoje à tarde nós conversando na empresa, e eu não vi nada de carnaval. Se tem uma pessoa que odeia carnaval, você pode ter certeza que essa pessoa sou eu. Mas umas pessoas lá ouviram notícias, enfim, e teve uma escola de samba aí que o enredo da escola foi uma homenagem, não sei se essa é a palavra certa, homenagem, enfim, para Satanás. E sem pirula, direto, sabe, irmão? Não tem pirula, não é algo escondido, assim, sabe, meio por entre linhas. Não, direto. Satanás, um cara lá pintado como se fosse o diabo, né? Representando, enfim. Então isso, irmãos queridos, nós vimos a ação do diabo. Isso é só uma pequena parte, mas nós vimos então a ação do inimigo a cada dia agindo, e eu e você somos alvos da ação do inimigo. E por que a palavra de Deus essa noite vai dizer para nós: não pequeis? Porque para guardar o contato com o Salvador existe este meio, o meio de não pecar, de não ceder ao pecado, de não ceder à tentação. Veja que João inicia esse segundo capítulo dizendo: irmãos, vocês não devem de pecar. Irmãos, o alvo de vocês é a santidade, o alvo de vocês é a perfeição. Glória a Deus. Mas por outro lado, João, conhecendo a sua igreja e conhecendo também a sua própria natureza de pecador, também diz: olha, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, alguém que vai lutar por nós, vai nos representar. Um dos pontos do advogado é justamente nos representar diante da lei. Então nem tudo está perdido, irmão, porque cada um de nós aqui estamos num nível espiritual. Tem irmãos que já estão num nível mais elevado, ou seja, não é qualquer luta, não é qualquer problema, não é qualquer tentação, não é qualquer coisa que lhe faz pecar. Mas tem outros que não, tem outros que qualquer probleminha já é motivo de pecar. Mas independente disso, irmãos, nós temos que ter vivo no nosso coração de que se pecamos, não podemos pensar dessa forma: bom, pequei, agora já era, vou seguir pecando, agora Deus não me ama, agora acabou tudo para mim. Não é verdade, irmãos. Quem quer que nós
acreditamos nisso, é justamente o nosso adversário diário. Porque quantas pessoas não vêm à igreja? Você já deve ter escutado: eu não vou na igreja porque eu sou pecador. Não, tu nem sabe o que eu já fiz na vida. Ih, tu não sabe, olha, se tu soubesse. As pessoas estão altamente convencidas de que Deus não tem poder para libertar elas, não tem poder para perdoar os seus pecados. E isso, de hipótese alguma, irmãos, pode estar em nossa mente. E isso, esse tipo de pensamento, não é só das pessoas que estão lá fora, às vezes é nós aqui dentro. Às vezes nós não nos perdoamos. Eu não vou mais na igreja, eu estou fraco na fé, mas porque eu tenho falhado nisso, falhado naquilo. Eu tanto tempo na igreja, meu pai na igreja, minha mãe na igreja, eu já cantei, eu já preguei, eu já fiz tanta coisa na igreja, e agora estou nesse estado. Eu acho que Deus já nem, enfim, eu nem quero. Não, amados. Assim como João orienta a igreja para não pecar, ele também orienta a igreja, isto é, quando eu falo igreja, eu falo nós, homens e mulheres, dizendo: mas caso pequem, não se desesperem no sentido de abandonar tudo. Nós temos um advogado, nós temos alguém que nos representa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o ponto mais alto do pecado, irmãos, embora nós pecamos contra os nossos irmãos, pecamos contra nossas famílias, mas o ponto mais alto é quando nós pecamos a Deus, na santidade de Deus, ferimos a santidade de Deus. Mas nós temos um advogado diante do Pai, ou junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo, aquele sem pecado, irmãos. Então, portanto, nós não podemos ter duas desculpas. Primeira desculpa: eu sou fraco, eu sou pecador, então eu posso viver pecando. Não, nós não temos esse direito, porque João diz: irmão, tem escrito isso para vocês não pecar. É o apóstolo João que está dizendo, tá bom? Então, o primeiro ponto de João, irmãos, eu tenho escrito para vocês, eu tenho orientado vocês, a palavra de Deus tem orientado: não pequem, não pequem. Então, um dos pontos, ou o principal, o primeiro, é não pecar. Mas também outra face da moeda é: se pecamos, não devemos de chegar ao ponto de dizer: Deus não me ama mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais cara para ir à igreja, porque eu estou pecando. Não, também não. João também disse: não faça isso, porque nós temos um advogado, alguém que nos representa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, isto é muito importante, irmãos, porque João pega dois lados da vida cristã, irmãos. Pega dois lados da vida cristã, que é o lado da santificação que o cristão tem que buscar, que o cristão tem que abandonar o erro, que o cristão tem que rejeitar a tentação, que o cristão tem que fazer tanta coisa, né? No sentido de agradar a Deus, de buscar a Deus, de santificar, né? Mas João também fala do outro lado, do lado humano nosso, de nós pecarmos, de nós falharmos, de muitas vezes, queridos, quem de nós aqui já não chorou porque pecamos? Os irmãos, já me aconteceu um dia pode ser, algumas vezes eu falhar e eu me arrepender amargamente. Por que eu sentia o erro? Por quê? Então, João está escrevendo sobre essas duas verdades, as duas faces de verdades em nossas vidas.
E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Nenhum e nem o outro. Não é fácil para nós buscarmos a santidade no sentido de cada vez mais, sem nunca ter caído no erro, sem nunca ter falhado em alguma área das nossas vidas. E o versículo 2, Paulo fala sobre esse Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Ele é aquele que carregou os nossos pecados na cruz. Ele é aquele que foi o sacrifício para nós. E João estende dizendo, não só para nós. É muito interessante ouvir isso, que João estava escrevendo à igreja, e ele estava dizendo, irmãos, não é só para vocês, não é só para mim, mas é para todos que vivem no mundo, para todo mundo. Isso se estende a mim e a você. Ele é a nossa propiciação. Para quem não sabe, propiciação era aquela a tampa da arca da aliança, onde o sacerdote, sumo sacerdote, derramava os sangues, né, para a reconciliação do povo de Israel, uma vez por ano, lá no lugar santo dos santos. Então, portanto, meus irmãos, o dever de todos nós é não pecar. O dever de todo cristão é caminhar rumo à santificação. Mas sabemos, se nesta caminhada nós falharmos aqui, falharmos acolá, não vamos retroceder. Mas sabemos que temos alguém que nos representa diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, o sem pecado, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que através do seu sacrifício nos perdoou e pode nos perdoar. Agora, dito isso, João, ele no versículo 3, ele coloca algo para identificar aquele que está na primeira classe, no versículo 1, que diz, filhinhos, tem escrito isso para que não pequeis. E a segunda, aquele que vive pecando. Ele coloca algo para identificar, dizendo, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. A minha versão, que é uma versão que eu estou lendo, que é uma versão muito antiga, né? Que é a versão revista e corrigida, inclusive é a versão oficial das Assembleias de Deus, diz, nisso sabemos que o conhecemos. Esse conhecer, irmãos, é ter contato com os vivos, é ter comunhão, tá? Nisso provamos, ou sabemos que o conhecemos, que temos comunhão com Ele, com Cristo, com Deus, é quando guardamos os seus mandamentos, né? Aqui João está dando um ponto. Eu já contei para os irmãos aqui alguns anos atrás, um certo irmão procurou o pastor lá da igreja onde eu congregava em Gravataí, e ele disse, pastor, um homem de Deus que está sempre pecando, é homem de Deus? E o pastor não deixou para trás. Não, irmão, esse cara não pode ser homem de Deus. Se ele está sempre pecando, ele já não é nem homem de Deus. Em outras palavras, é exatamente isso. Nós provamos que conhecemos a Deus, que temos comunhão com Deus, nós
mostramos que somos filhos, que somos servos, discípulos, quando guardamos os seus mandamentos. É aquilo que Jesus também ensinou: uma fonte de água não pode dar dois tipos de água, não pode dar a saloba e a boa, não tem como. O verdadeiro cristão não tem como dizer que conhece a Deus e viver pecando. Não tem como, gente. E aqui o viver é viver pecando, não é uma falha aqui, uma falha lá, pela natureza pecaminosa, né? É viver na prática. E diz mais: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A palavra agora de João é dura, irmãos. O que nos dá a entender no texto que tinha irmãos no meio da igreja a qual estava recebendo a carta de João, que tinha pessoas desse tipo. Tinha pessoas que se dizia cristã, mas não conhecia. Se dizia cristã, se dizia que conhecia a Deus, mas não guardava os seus mandamentos. E João conclui: esse tal é mentiroso e nele não está a verdade. Os irmãos entendem, queridos? Deus perdoa pecados, mas Deus abomina o mentiroso. Deus abomina aquele que é só uma representação. Eu posso enganar os irmãos tranquilamente, os irmãos podem me enganar tranquilamente, mas a Deus não enganamos, ao Senhor não enganamos. Então não adianta eu tentar enganar os irmãos com uma pose de santo, com uma pose de que é o bambambam. Não adianta os irmãos quererem enganar, posar de bom para o Benítez, mas quem é o Benítez não merece isso. Os irmãos não merecem que eu lhes engane, porque aquele que diz eu conheço a Deus, e aqui conhecer é servir, aqui conhecer é aquele que segue, aquele que está no seio da igreja. Gente, é mentiroso, pessoal, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, portanto, irmãos, a palavra nessa noite é uma palavra de consolo para nós, no sentido de, se pecarmos, temos um advogado. É um consolo, Miriam, para aquele que quer buscar a Deus de verdade, de coração contrito, um coração arrependido, que pode e pecamos todo dia, falhamos, mas com o coração contrito, buscamos sinceramente a Deus, e Deus me ajuda, Deus me perdoa, através do sangue do teu Filho Jesus. Mas aquilo que João está dizendo no capítulo 4, é aquele tipo de gente, irmãos, que está no meio da igreja, mas são lobos, conforme a gente costuma dizer. São pessoas que estão aqui com segundas intenções, são pessoas aqui, irmãos, tentando tirar um proveito ou outro. São pessoas que querem só alimentar o seu ego, porque o ego humano, irmãos, não tem limite. O ego humano não tem limite, irmãos. É isso que João está dizendo. Ah, você está no meio da igreja e diz que conhece, então você deve guardar os seus mandamentos. Ah, você está na igreja e diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos. Eu quero te dizer, disse João, tu é mentiroso e a verdade não está em ti.
Tu não vive a verdade. E quantos irmãos tem em nosso meio desse jeito? Aí eu não falo só no meio da nossa congregação, no meio do povo de Deus, das nossas congregações. Quem sabe quantas vezes eu e você já fomos esse tipo de pessoa? Não sei. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Ainda bem que sempre tem um mas. Irmãos, sei que os irmãos conhecem mais português do que eu, mas essa preposição é sempre uma negação da frase anterior. A frase anterior, o parágrafo anterior, João está dizendo de pessoas que não obedecem a Deus, que vivem pecando, né? Então, portanto, são mentirosas e nelas não habitam a verdade. Mas, contrário dessa primeira classe, existe a segunda: aqueles que guardam a sua palavra, que guardam a sua palavra, que lutam contra os seus próprios desejos, a sua própria natureza caída, para guardar a palavra de Deus, para obedecer a Deus. E nessas pessoas, ele diz que o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Louvado seja Deus! Aperfeiçoado, irmãos. O que nos diz essa palavra aperfeiçoado? Está nos dizendo que é um caminho, né, a seguir, que a gente somos aperfeiçoados no amor de Deus. Não é que nós já nascemos pronto. Não, aceitei Jesus hoje, já estou pronto no caminho da santidade. Não, tem muita coisa a ser liberta. Mas o amor de Deus vai se aperfeiçoando na minha vida, e eu vou então guardando a palavra, seguindo aqueles pecados que eu tinha, já começo a abandonar, e eu vou seguindo o caminho, e o amor de Deus vai se aperfeiçoando em mim. Então nisso conhecemos que estamos nele. Glória a Deus. Então, portanto, irmãos, não me venha dizer que tu tem 50 anos de fé, que tu é um verdadeiro cristão. Não é isso aqui que a palavra de Deus diz. Não é porque o cara é pastor, que o cara é um líder, que o cara é um bom músico, que a pessoa prega bem, que a pessoa canta bem, que a pessoa planta bananeira na igreja e não é isso que nos torna verdadeiros cristãos. O que nos torna verdadeiros cristãos, isto é, o que nos conecta a Deus, isto é, estarmos em Deus, é obedecer os seus mandamentos. E o amor de Deus verdadeiramente está aperfeiçoado em nós. Glória a Deus, irmãos. Não, nós não temos outro caminho. Nós não temos outro caminho a seguir. Se não é o caminho da santificação, se não é o caminho da sinceridade diante de Deus. Os irmãos podem, de repente, estar pensando, ou já pensaram algumas vezes: por que eu bato tanto nessa tecla da sinceridade? Irmãos, porque nessa caminhada de fé, eu não sei se infelizmente ou felizmente, eu acho que é infelizmente, eu já cruzei muita gente cínica no meio da igreja. Muita gente assim, que se demonstraram pessoas assim
hipócritas, como disse Jesus, né? O irmão sabe que a raiz da palavra hipócrita quer dizer no sentido de máscara, né? No sentido de botar uma máscara e tentar ser uma outra pessoa que você não é. Isso é muito ruim, irmãos. Vocês sabiam, irmãos, que Jesus repreendia os fariseus? Só ler os evangelhos para ver quantas vezes Jesus repreendeu os fariseus. Mas o interessante é que Jesus nunca repreendeu no sentido de o que eles faziam, a prática deles, no sentido de obedecer a Deus, de guardar os mandamentos. Cristo nunca repreendeu eles nesse sentido de eles obedecer, mas no sentido da intenção do coração deles em obedecer. Aqui está o X da questão, não é obedecer, mas qual é a intenção de eu obedecer? A intenção de eu estar na igreja, a intenção de eu cantar, é de adorar a Deus ou de me aparecer? A intenção de eu ler, de estudar a palavra, é de ter conhecimento e então instruir a igreja na palavra, ou ganhar crédito com isso, ou sair das flores e ir para uma congregação maior, com 500, com 600 membros, e eu encher o meu ego, viu como eu sou bom? Porque eu tenho. Qual é a intenção do nosso coração, irmãos? Então Jesus repreendia os fariseus não pela sua obediência em si, porque a obediência deles era o correta, mas a intenção da sua obediência não era. Era querer aparecer para o povo, é para se achar como tal. Então, portanto, não sejamos cínicos, hipócritas. Se falhamos, falhamos. Se pecamos, pecamos. Se somos fracos numa área ou outra, somos fracos. Não vamos nos demonstrar super-homens, super-mulheres. Eu sei que muitas vezes o cargo pesa no ombro, o tempo de fé pesa. Eu sei disso. Às vezes uma pessoa nova na fé comete algum erro, a igreja olha, as pessoas olham, releva. Mas às vezes uma pessoa antiga na fé, um pastor, um líder, uma pessoa que tem uma influência na igreja, faz o mesmo pecado daquele novo, já é visto com outros olhos. Eu sei disso. Mas nós temos que ser sinceros diante da igreja, mas principalmente diante de Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não vão achar estranho, mas uma das músicas que eu acho muito bonito, hino, música, se quiser colocar o nome aí, é daquele padre: andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, e assim por diante. Parece que é o padre Zezinho, mas a letra é muito bonita. A letra do hino é muito bonita. Tem um livro que é escrito aos pés, aos passos de Jesus, seguindo os passos, uma coisa assim, diz o livro, de que quando nós tomar uma decisão, estiver diante de tomar uma decisão, de praticar alguma coisa, pensar como Jesus agiria nesse momento, como Cristo andaria, agiria, pensaria, falaria, como Jesus agiria aqui agora. Isto é, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nessa pequena parte que nós estamos lendo aqui, meditando, irmãos, no versículo 6, João então resume que o caminhar do cristão deve ser o caminhar de Cristo. O nosso caminhar deve ser o caminhar dele. O nosso olhar deve ser o olhar de Cristo. O nosso pensar tem que ser o pensar de Cristo. Como Cristo agiria diante dessa situação?
Porque aquele que diz que está nele, não, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, como dizia Paulo. Nós estamos andando como ele andou? Nós estamos agindo como ele diz que é para agir? Fizemos um balanço da nossa vida. Fizemos um balanço. Como está a nossa vida? Como está o nosso caminhar? Somos aqueles que procuram não pecar? Somos aqueles que, quando pecam, procura o advogado para pedir perdão dos seus pecados? Procura o irmão, a irmã que a qual você pecou, irmão, me perdoa, irmão, irmã, me perdoa, eu falei uma palavra, eu fiz algo para você, e isto, eu vi que eu te magoei, eu vi que eu pequei, quando me perdoa. Às vezes somos cristãos demais para pedir perdão a Deus, mas às vezes para o nosso irmão a gente não pede, que foi o alvo, às vezes, da nossa falha. Devemos de procurar os nossos irmãos, nossas irmãs, e procurar reconciliação, e claro, pedir a Deus também perdão, sem dúvida nenhuma. Ou somos aqueles que estamos no meio da igreja, dizendo, eu conheço Deus, mas não guardamos os seus mandamentos. Não, eu conheço, mas eu prego todos os domingos aqui na igreja, eu até participo da ceia. Mas peraí, nós guardamos os seus mandamentos? Não, então somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é bom ver cada irmão aqui nessa noite. A palavra de Deus diz, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Te põe zeloso e te arrepende. Nós não temos outro caminho a seguir. Nós não temos outro. Não temos. Fizemos as palavras de Pedro. Senhor, não tem para onde nós irmos. Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, não tem outro caminho. Não tem, irmãos. Então, portanto, o que cabe a nós aqui nessa noite, a todos nós, é buscarmos o nosso advogado. Buscarmos o nosso advogado. Aquele que pode interceder a Deus em nosso favor. Como diz Hebreus. Temos um sumo sacerdote, Mário, que pode se compadecer de nós, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, nunca pecou, mas ele sabe o que é a tentação, ele sabe o que é pecado, ele sabe o que é enfrentar o diabo de cara a cara, mas venceu. Então, portanto, este Jesus, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, sim, ele é justo e ele pode interceder por nós. Então, portanto, se caímos em pecado, irmão, não é o fim. Não deixe o diabo te enfiar isso na tua cabeça, não. Nessa noite, em nome de Jesus, repreenda esses pensamentos do maligno. Não, eu vou parar de trabalhar, vou parar de fazer, porque eu falei aqui, eu falei acolá. Irmãos, todos nós falhamos. Pedro negou 3 vezes Jesus, negou o próprio Cristo, frente a frente, e teve reconciliação com ele, teve transformação de vida. Então, para nós não é diferente. Se nós tão somente nos arrependermos, ele é poderoso para nos perdoar. Vamos nos pôr em pé, gente. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Jesus! Nós vamos orar. Eu coloquei agora aqui, pelo que o nosso irmão pediu oração, Ricardo, Júlia, Daniel. Situação complicada.
triste, irmãos, situação de muitos sentimentos de dor, mas o nosso Pai Celestial, Ele pode sim, através do seu Santo Espírito, consolar essas vidas, ter misericórdia, dar saúde àquele homem lá em Erechim, restaurar a sua saúde, consolar as filhas neste momento. Amém? Vamos orar por Ricardo, Júlia e Daniela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero aqui no nome de Jesus te apresentar esta família, Ricardo, Júlia e Daniela, que estão passando este momento muito difícil, este momento de muita dor, de uma perda, Senhor, quem sabe irreparável, uma perda, Senhor, que lhe causa muita dor, que lhe causa sentimentos de tristeza profunda, mas nós oramos ao Deus que conhece todas as coisas e sonda os corações. Já apresentamos esse pedido de oração, juntamente com esses nomes. Esse homem que está, Senhor amado, no hospital em Erechim, visita ele agora, Pai, com a tua presença, com a cura, Senhor, com o restabelecimento da sua saúde, Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, que o seu coração volte a trabalhar normalmente, Pai, em nome de Cristo. Ah, Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, também por essas mulheres, Senhor, pedindo também a tua bênção, a tua graça, Senhor, o consolo do céu sobre as suas vidas. Ah, neste momento tão triste, neste momento, Senhor amado, tão complicado da vida, Pai, que é uma perda, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por esta família e te pedimos as mais ricas bênçãos de Deus sobre suas vidas. E agora oro por cada irmão e por cada irmã que aqui está, Senhor, pedindo a tua bênção e a tua graça sobre a vida deles. Pai, tu conheces a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, tu conheces a minha vida e sabe as áreas de nossas vidas que somos falhos, que somos mais, Senhor amado, debilitados, Senhor, e que por vezes falhamos e que por vezes, muitas vezes falhamos, Senhor, mas nós nos achegamos diante de Deus por Jesus Cristo, nosso advogado, que pode interceder por nós, que é a propiciação pelos nossos pecados, que é aquele que, através da sua morte, nos redimiu e tem poder, através do seu sangue, para nos perdoar. Pai querido, Pai amado, e que cada um de nós agora já perdoados dos nossos pecados, já purificados de toda a nossa iniquidade, nós possamos então agora caminhar rumo ao céu, caminhar rumo à presença de Deus, caminhar rumo à face de Deus, através da santificação, através do andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Oh Deus querido, Deus amado, abençoa nesta noite as nossas vidas e nos visita com a tua presença, Senhor, com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus falou conosco nesta noite. Deus falou com cada um de nós. Aleluia. Leve essa palavra com fé no teu coração, irmão. Leve essa palavra. Te conforta com essa palavra, meu irmão. Te conforta. Pastor, eu tenho falhado. Te conforta. Eu tenho um advogado no céu.